Bem, o nosso grupo a gente fez alguns sensores que eles detectam a distância do objeto e eles conseguem apitar e também mostrar num display o quão próximo ou distante está. Bem, para ser um pouco mais específico, coloca aqui de novo. Se um estiver perto, coloca esse longe. Ele sempre vai pegar o que estiver mais perto. Tem 4 sensores aqui, ele pega o que estiver mais perto. Então, se esse aqui estiver longe, aproxima esse outro, ele sempre vai pegar aquele que está mais perto. Ele vai demonstrar nesse display aqui um número de 9 a 0. Se estiver em 9 é porque ele está numa distância que ele nem apita, e se estiver em 0 ele apita ao máximo, que seria quando está praticamente colado aqui. Além disso, a gente também fez um sensor, porque como ele é com base, ele é afetado pela luz, então a gente estava tendo um problema que quando o local estava muito iluminado, ele estava pegando muito mal o sensor, ele já estava pitando antes da hora ou não estava pitando. Então a gente fez esse botão que ele pega e seta como padrão a iluminação que está no momento. Então se eu colocar de novo aqui perto, ele está pitando. Eu clico no botão, a partir de agora esse é o padrão, e eu, mesmo colocando aqui na frente, não vai apitar, eu vou ter que colocar bem perto. Se eu estiver colado, quando eu setar aqui, agora mesmo se eu colocar aqui grudado, ele não vai apitar. Por quê? Porque eu acabei de setar aqui o padrão longe, seria justamente esse quando estivesse colado. No caso, a gente vai colocar ele no ambiente, sem nada na frente, apertar o botão e a partir de agora esse é o padrão. Olá pessoal, eu me chamo André e eu vou estar explicando um pouco de como funciona o código do Arduino. Logo no começo do código a gente já tem a definição dos nossos pinos de saída para o nosso display, para o nosso CI, que vai estar controlando o nosso display. Logo em seguida temos a definição do pino 2 para o nosso buzzer e do pino 3 para o nosso botão. Logo em seguida também temos a variável menorzinho, que a gente utiliza ela para estar adaptando o ambiente quando apertar o botão, já que os nossos sensores de luz eles são afetados pela luz do ambiente, já que eles usam luz infravermelho, dependendo do ambiente, da iluminação do ambiente, tem infravermelho também, pode estar atrapalhando a leitura. Então, para isso, a gente tem o menorzinho que a gente usa um botão para adaptar. Logo em seguida, a gente tem a definição das nossas entradas dos potenciômetros e o número total de potenciômetros. No Light Setup, a gente tem a nossa definição de saída para os pinos do display, também a saída para o buzzer, que vai estar fazendo o nosso barulho, e também temos a nossa entrada para o nosso botão, onde a gente está utilizando o input pull-up, onde a gente usa a resistência interna do Arduino para não ter que pôr uma resistência externa para fazer a variação de corrente para o próprio Arduino. Logo em seguida, a gente tem a nossa função no display, onde a gente vai estar recebendo o número de 0 a 9 e vai estar convertendo em binário. E aqui tem a definição de onde cada uma dessas saídas se tornou uma casa dos números binários, para estar fazendo a codificação para o CI. Logo em seguida temos a definição do menorzinho e dos valores completos. Aqui embaixo a gente tem o nosso for para pegar e estar detectando qual de todos os sensores está tendo o menor valor. Ou seja, ele vai estar pegando e verificando qual deles está tendo o menor valor e vai estar definindo como menor valor. Por isso que ela começa a inicial com valor alto, mas logo em seguida já é atualizado por esse for. Logo em seguida, a gente tem a verificação se o botão ele foi apertado. Essa função aqui ele vai detectar se o botão for apertado. Caso ele seja apertado, ele vai verificar qual que é o menor valor e vai definir como menorzinho. Ou seja, ele vai se tornar o nosso teto para o nosso número 9. Para estar tirando as interferências do ambiente. Logo em seguida tem a tolerância do número 9, onde nesse espaço aqui, ele vai estar utilizando para fazer criando o espaço do número 9. Já que o número 9 ele vai ser variável de acordo com o botão, com a variável que a gente definir, então aqui ele vai estar fazendo o mapeamento. Se o número 9, se o menorzinho tiver um valor bem alto, o ambiente tem pouca iluminação com infravermelho, o menorzinho vai estar... O número 9 vai ter uma faixa menor onde ele vai atuar. Mas caso o ambiente já tenha muita luz infravermelho, o número 9 ele vai ter que se mostrar em uma faixa maior do comprimento de onde estiver passando o sensor. Por isso, depois a gente tem um mapeamento onde utiliza o menorzinho como escala. Depois disso a gente tem a variável para escrever um número no display, que vai estar retornando aquela função lá atrás de escrita. Essa aqui. Não, desculpa.
essa aqui. Logo depois da função, a gente tem uma área para estar escrevendo no monitor serial, para a gente estar acompanhando, fazendo experimentos também, que a gente utilizou. E logo em seguida a gente tem uma função para estar fazendo o barulho do buzzer, onde ele vai delimitar qual que vai ser o intervalo entre os bips, etc., baseado no número que estiver lendo. E é esse o nosso código. Olá pessoal, eu sou o Cauã e eu vou falar um pouquinho sobre a parte do Tinkercad do nosso projeto, né? E eu vou mostrar um pouquinho mais de perto, né, o funcionamento do sistema de sensor de proximidade. Mas o principal diferencial do nosso projeto aqui no Tinkercad para o projeto real, como vocês viram mais cedo no vídeo, é que optamos por utilizar os potenciômetros no lugar dos sensores, justamente para permitir a variação manual dos valores de entrada e a validação da lógica do sistema. Porque aqui o foco principal vai ser justamente a comparação entre as múltiplas entradas e a tomada de decisão baseada na prioridade, né? Que eu vou explicar mais pra frente. Vocês já viram basicamente na prática como é que funciona, então eu vou só explicar basicamente como é feito aqui na questão dos potenciômetros, né? Mas a lógica por trás é a mesma que dos sensores. Quanto menor o valor aqui, ou seja, quanto mais próximo o objeto, mais vai apitar o buzzer, dependendo do quão próximo estiver, né? Vai ser mais frequente os apitos. E vai mostrar aqui o quão próximo está no display. Não só isso, como também vai ter aquela diferença do qual o sensor está identificando mais próximo. E o quão perto também está de, entre aspas, né, encostar no sensor. Então, por exemplo, esse aqui vai deixar constante. Outra questão também, deixa eu só desativar aqui, porque senão eu fico maluco, que é a questão do botão, né? Que funciona basicamente como um sistema de travamento de valor. Como os sensores reais eles sofrem interferência externa, como variação da luz, o botão permite congelar a leitura atual, garantindo a estabilidade do envio. E como não temos sensores, o potenciômetro ele vai travar o valor, né, o botão vai travar o valor de acordo com o que eu colocar aqui no potenciômetro. Então eu vou segurar aqui. Aí, travou. Deu para ver que mostrou como 9 aqui o valor. Então agora esse valor aqui do potenciômetro vai ser referência. Então, independente do valor que eu colocar aqui, ele não vai identificar, mas se eu colocar para frente, ele vai começar a identificar. Novamente a questão da prioridade, né, vai ser aplicada aqui. Mas, por exemplo, nessa questão da prioridade também vale para a questão do botão. Então eu vou travar o valor aqui no que está mais próximo, que no caso é esse potenciômetro aqui. E agora só vai apitar quando tiver após esse potenciômetro aqui. Então qualquer valor que tiver antes disso não vai apitar. Enfim, esse é o nosso projeto. Espero ter conseguido ser claro e explicar da melhor forma possível para facilitar a compreensão, né, da parte física do vídeo, mostrando a parte online, né, da simulação. E agradeço pela atenção e até uma próxima.